Olá, tudo bem? Desejo que sim, aqui é Mariana Domitila. E conforme proposto, hoje nós temos vamos dar início a mais uma, entre tantas que a gente já fez, né, e vários temas, mas mais uma mentoria coletiva e também mais uma de neuroliderança, que é um tema bastante procurado, é um tema de bastante interesse da maioria dos meus alunos, ex-alunos, clientes, ex-clientes, parceiros, enfim, né? E pessoas que ainda serão ou alunos, ou clientes e possíveis parceiros, né? Então eu fiz uma votação e dentro dessa enquete, dessa possibilidade de votação entre alguns temas, neuroliderança foi um dos mais votados nesse momento. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender. Então, uma coisa que eu gostaria de já combinar com vocês seria que vocês podem ficar à vontade para interagir por meio do chat ou mesmo por meio dos comentários. Vocês podem fazer reflexões, comentários, perguntas. Se eu não conseguir responder logo em seguida ao término da mentoria, eu vou responder depois. Vocês podem também entrar em contato ou pelo meu e-mail ou pelo meu WhatsApp. Inclusive, ele está aqui embaixo, disponível para vocês também, tá? E então, é importante que vocês tirem suas dúvidas, criem questionamentos e principalmente reflexões desses próprios questionamentos ou de outros que estão aqui no meio desta apresentação e que podem surgir, ok? Então, vamos lá. Vamos entender, portanto, qual que é o primeiro ponto. Aqui tem alguns contatos, né? Qual que é o primeiro ponto que a gente precisa entender? Por que neuroliderança, né? E por que aprender também um pouco mais ou um pouco sobre neuroliderança? Nós vivemos hoje num cenário bem acelerado, conturbado, com muitas mudanças, e, consequentemente, enquanto seres humanos, temos, às vezes, ou na maioria delas, dificuldades para lidar com todo esse cenário, com essas mudanças, esse aceleramento, essa necessidade de adaptabilidade, etc. Então, quando a gente fala em neuroliderança, na verdade, a gente está falando de neurociência, um pouquinho de PNL também, neurolinguística, mas principalmente de neurociência, conceitos e fundamentos de neurociência aplicados à liderança, ou seja, conceitos dessa neurociência que ajudam a entender um pouquinho mais do cérebro humano, na verdade, da mente humana, que é o funcionamento do cérebro, e, consequentemente, ajuda a entender um pouco mais do comportamento humano, comportamento do indivíduo, comportamento do líder, das líderes, dos colaboradores, colaboradoras, das pessoas envolvidas. Quando, numa organização, por exemplo, num sistema, e quando eu falo organização, sistema e pessoas envolvidas, seja no ambiente, nas áreas de liderança, onde a gente precisa exercer capacidades da liderança profissional, que é o mais comum, e às vezes até a maior parte de vocês aqui estão interessados nisso, como também, e diria que não principalmente, mas de maneira muito importante, na área pessoal, que entra a questão da liderança de si, da liderança dos seus próprios sentimentos, emoções, consequentemente pensamentos, comportamentos, que é a autoliderança. Quanto mais eu entendo do funcionamento da mente, quanto mais eu entendo de mentalidades, quanto mais eu entendo de comportamentos e mudanças e formas de processar certas informações e como eu me relacionar com isso, mais entendo de gente, de seres humanos, mais eu me entendo e mais eu entendo as pessoas à minha volta, seja na área profissional ou pessoal, certo? Então, é justamente por isso que estamos aqui, para aprender um pouquinho mais, ou aprender sobre aqueles que nunca tiveram contato, neurociência aplicada à liderança, neuroliderança, e a ideia é neurociência, seus conceitos aplicados à liderança. Aqui tem um dos livros que eu costumo indicar, que tem alguns conceitos e possibilidades, ou seja, essa mentoria ela foi embasada neste livro, Neurociência para Líderes, e outros que estão no final desta mentoria, desta apresentação, tá bom?
Mariana, eu não consegui anotar, ou eu estou com dúvida, ou tem outros, pode ficar super à vontade, me mandar mensagem, me pedir mais material, ou algum que eu tenha comentado aqui, que às vezes não está no material, que eu vou amar compartilhar com vocês. Gosto muito de compartilhar materiais, né, que sejam úteis para o dia a dia de vocês. Uma outra coisa que eu queria combinar, antes da gente dar continuidade aqui, é que nós teremos um intervalo, tá? Então, se eu perceber que está muito pesado, a gente faz 2 bem curtinhos, mas eu acredito que um pouquinho mais longo, lá de mais ou menos uns 15 minutos, estaria de bom tamanho. Mariana, por que intervalo? Por uma questão de experiência, eu percebo que, quando possível fazer esses intervalos, dentro da carga que a gente tem, de uma mentoria coletiva, ou mesmo individual, quando é individual, a gente faz também. Né? Então, mas as mentorias individuais, elas tendem a ser de 1 hora, no máximo 1 hora e meia, mas ali você está envolvido com uma questão mais específica sua, em relação às pessoas que você está trabalhando ali comigo, e os assuntos mais do seu interesse, então a coisa flui melhor. Quando é algo mais coletivo, né, a gente precisa, portanto, ter um pouco mais de respiro. Então, a ideia é fazer se necessário, se eu perceber 2, mas um intervalo de 15 minutinhos. E por que é tão importante esse intervalo? Para o respiro do cérebro, vamos dizer assim, para que a gente possa realmente mudar a fisiologia, mudar o estado físico, consequentemente fisiológico, né, consequentemente mental e emocional, para estar mais desperto, desperta, mais focado. Isso já é um princípio da neurociência aplicada não só à liderança, mas principalmente à liderança. Se eu quero trabalhar bem com a atenção e interesse meu e das outras pessoas, eu preciso considerar que o cérebro ele precisa de intervalos significativos, não um intervalo muito grande nem muito pequeno, né? Mas para que a pessoa possa assimilar alguns conhecimentos, inclusive parar para não pensar sobre aquilo, vou tomar uma água, vou tomar um café, né, e tal, e aí volta e tá, paramos aqui e vamos dar continuidade agora qual o tema. Então, esses intervalos, eles são importantes, assim como o intervalo de uma atividade física de repetição, quando a gente precisa descansar o músculo, descansar o corpo, para daí começar um outro exercício, né? Então, nós teremos esse intervalo também. Então, já falando do intervalo, já é também um conceito, dica aí para quem trabalha muito com reuniões, palestras, treinamentos. Você dá intervalos? Para que servem esses intervalos? Né? Qual é o motivo? Como que você gerencia esses intervalos? Quando você também participa de eventos, reuniões, treinamentos e tem um intervalo, o que você faz com ele? Você fica ali impaciente e tal, ou você de fato aproveita para prestar atenção no seu corpo, na sua mente, no seu estado físico, mental e emocional e cuidar deles? Tem ali 10 minutos, 15 minutos para isso. Então, vamos lá, para você voltar reenergizado, reenergizada para aquele conteúdo e trocas, tá bom? Portanto, vamos entender o papel, né, de um líder, de uma líder dentro desse processo de liderança. E eu trago dentro um vídeo da Casa do Saber, que eu gosto bastante, inclusive eu indico esse canal a vocês, que fala propõe um questionamento, uma reflexão a respeito do quanto acaba sendo solitário, né, o papel do líder, ou mesmo daquele que exercita a liderança. E todos nós, seres humanos, de alguma forma exercitamos. Mas pensando até no contexto organizacional, CNPJ mesmo, tá? Bom, então vamos lá, vamos assistir a esse vídeo. Eu vou fechar minha câmera para que vocês possam focalizar mais a atenção na imagem do vídeo, tá bom? Na verdade, um líder, ele está sempre em crise, também quando ele não está em crise. Porque o líder, ele está entre aqueles que precisam da liderança dele e aqueles a quem ele tem que render contas. Seja um superior dentro da empresa, seja para o Estado. Quer dizer, o tempo todo ele está ensanduichado. Qual é a diferença em tempos de crise para o líder, que é um cara que está tão acostumado à crise que ele inclusive usa a crise, aquela crise cotidiana dele, ele usa os superiores dele para pressionar o time dele, ele usa
a ineficiência do time para se justificar diante dos superiores. Então, o que muda? Muda de que em tempos de crise, a única coisa que o líder não pode mostrar é que ele está literalmente apavorado. Ele é o cara que está inteiramente só dentro dessa hierarquia. Como se manifesta essa solidão do líder? Ele tem uma percepção interna e uma cara externa que ele tem que apresentar. Na verdade, ele está em dissonância cognitiva. E aqui sim, eu acho que entra a questão da negociação. Ele tem que estar o tempo todo indo de um lado para o outro, para dentro e para fora, e negociar consigo mesmo de como é que ele tem que superar seu medo quando ele está com a sua equipe, porque ele é o arrimo da equipe. Então ele tem que o tempo todo fazer a sua própria resiliência. Ao mesmo tempo, ele tem que estar se responsabilizando e consciente desse espaço que é absolutamente único. Ele é o cara mais solitário dentro da crise. Prontinho. Eu vou deixar aqui congeladinho, daqui a pouco eu me desligo. E aí, gostaram do vídeo? Mariana, parece que a imagem não está muito legal, tal, pode acontecer, dependendo da velocidade da internet, tá? Depende de um para outro. E, Mariana, tem o link desse vídeo? Tenho, só me pedir, seja por e-mail, WhatsApp, ou aqui nos comentários ou no chat, e aí eu envio para você, tá bom? Me diz para onde enviar que eu envio. Mas é fácil, só achar o canal Casa do Saber, que vocês encontram vários vídeos lá muito interessantes, de muitos profissionais super reconhecidos, tá? O que ela diz aqui é de extrema sabedoria, porque se você parar para pensar, é justamente isso, né? A liderança, ou líder, a líder sanduíche. Então, eu estou ali, né, recebendo pressão de cima e de baixo, principalmente em momentos de crise, quando ela fala que é importante não mostrar esse desespero. Por quê? Porque o líder, a líder, precisa exercer dentro do seu papel a competência de ser exemplo, a capacidade de ser exemplo, modelo. Então, tem que ter uma série de comportamentos que sejam muito adequados para cada uma das situações ali, desafios, né? Ou mesmo oportunidades. E não é tão fácil assim, porque o líder também sente pressão, também sente o peso da crise ou do dia a dia em si. Então, assim, essa pressão, esse peso de cima, dos superiores, o peso, a pressão de baixo, por isso o sanduíche, né? Dos subordinados, liderados, clientes, enfim. E às vezes até dos lados também, se parar para pensar, né? Porque é fornecedor, é o próprio mercado como um todo, enfim, parceiros, acionistas, a gente chama de stakeholders, né? Todos aqueles envolvidos. Então, como é que fica a inteligência emocional? Por isso a neurociência aplicada. A inteligência emocional, a flexibilidade comportamental, a capacidade de comunicação interna e externa deste ou desta líder, frente a essa questão. Para isso, é importante a gente, dando continuidade aqui... Inscreva-se no canal. Dando continuidade aqui, entender o cenário que a gente vive hoje, tá? Lógico, a gente está sempre sendo bombardeado por informações a respeito desse cenário, desse momento em que vivemos. Quando eu falo cenário e momento, não necessariamente só mercadológicos, econômico, mas também, né, não só, assim como um cenário social, um cenário contemporaneamente falando social e não só pensando nos aspectos que envolvem mercado, tá? Porque, queira ou não, o mercado influencia a sociedade porque ele está dentro da sociedade. E as mudanças sociais influenciam o mercado, que segue essas mudanças, principalmente as questões socioculturais, as mudanças de pensamento e comportamento, muitas vezes, das pessoas, e não só segue, como influencia também. Então, está tudo interligado. E, como eu falei logo no início, a gente vive num cenário muito acelerado, com muitas necessidades de adaptabilidade e tal. Então, se a gente fosse para pensar, estamos com essa analogia aqui, ó, estamos entre o que deixou
de ser e o que ainda não é. Vamos imaginar a seguinte situação. Você tem duas possibilidades, duas roupas. A roupa velha, eu sempre falo isso, você já teve aula comigo ou mentoria, em algum momento eu já devo ter citado isso. A roupa velha e a roupa nova. A roupa velha, ela já não serve mais, ela está desgastada, apertada, e a roupa nova, ela ainda é uma incógnita. Você já foi, provou algumas vezes lá no costureira, mas ela ainda não está pronta. E aí, muitas vezes você experimenta a velha, usa a velha se incomodando ali, mas ao mesmo tempo, às vezes ela é confortável, porque roupa velha a gente sabe, né? É confortável, uma roupa que você gosta muitas vezes, mas queira ou não, ela não é apropriada para certas ocasiões. E a roupa nova, você hora ou outra vai provar também, até para poder ver se está ok, dentro das medidas que foram tiradas, mas você ainda não viu ela pronta. Você não pode sair por aí com ela. Você pode experimentar um pouquinho, um pouco da experiência. E aí, muitas vezes, você não está nem lá nem cá, nem na roupa, com a roupa velha, nem com a roupa nova. E aí, como é que nós estamos? Como é que você fica nessa situação? Você, eu, todos nós estamos nus, estamos no vazio, na incerteza. O tempo todo estamos, até porque quando a gente está ali, usando, experimentando, vestindo a roupa velha ou a roupa nova, aqui, ambas não são certas, são incertas. E aí a gente para e pensa, será que em algum momento a gente vai chegar, porque a certeza, a segurança é um dos maiores elementos de desejo do ser humano. Mas será que um dia a gente chega nisso? Provavelmente não. Provavelmente não. Até porque, se a gente vivesse numa ilha deserta, nós temos as nossas próprias inseguranças por conta das nossas instabilidades cognitivas e emocionais. Por conta de como funciona, né, o nosso cérebro, consequentemente, como se manifesta a nossa mente. E aí nós temos várias teorias que podem explicar esse cenário que estamos vivenciando já há alguns anos, de maneira mais expressiva. Eu trago uma frase do Zygmunt Bauman, que eu gosto bastante, trabalho muito com o Bauman há muitos anos. Bauman já faleceu, mas ainda suas ideias, elas, né, permanecem, acredito que por muitos e muitos anos, se não for para sempre. Mas não temos essa certeza. E aí ele diz, a única coisa que podemos, de fato, ter certeza é a incerteza. E não é. Entre outras coisitas, é isso aí. Aí nós temos várias teorias. Você já deve ter ouvido falar do mundo VUCA. Então eu trago algo mais atual. Você não ouviu falar? Pesquisa. Mundo VUCA. Trago algo mais atual. Entre aspas, porque a gente foi cunhado o termo em 2020, já está em 2024, né? Que é o mundo Bunny. Mundo Bunny. Bom, então tem as suas iniciais. Vou já trabalhar aqui com as iniciais traduzidas. É um mundo cada vez mais, segundo o autor, quebradiço, ansioso, não linear e incompreensível. Então, ele, por conta dessa aceleração, dessa necessidade da gente estar o tempo todo se adaptando, cada hora é uma coisa, porque muda tudo constantemente, né? É como se tudo se despedaçasse, é muito quebradiço. Hoje eu entendo que isso aqui é o correto, é o certo, então eu vou tratar a minha equipe desta forma, o planejamento é esse, o projeto é esse, vamos seguir dessa forma. Mas no meio do caminho, tudo aquilo que a gente idealizou até o final do ano pode se despedaçar, pode ser quebradiço, porque de repente se uma ou duas pessoas acabam tendo ali uma questão, uma situação, algum problema, isso impacta no projeto como um todo. Se mudar alguma questão na economia, na tecnologia, na saúde social, nas questões climáticas, isso impacta, certamente impactará e impacta nesse processo. A gente teve o exemplo da pandemia, entre outros tantos exemplos que estamos vivenciando. Então, é o tempo todo com essa possibilidade de se despedaçar, de quebrar, a fragilidade aí, né? Ansioso. Cada vez mais a gente se percebe ansioso, ansiosa, e percebemos as pessoas ao redor também ansiosos, ansiosas. Não linear.
eu começo, não necessariamente eu vou conseguir terminar ou deverei terminar. Porque como as coisas mudam o tempo todo, como eu preciso acompanhar essas mudanças, porque senão eu sou descartado como pessoa profissional, eu acabo tendo já essa ideia de que, ok, eu sei que esse começo, meio e fim, o fim não necessariamente é da maneira como eu imaginei, nem o meio, às vezes nem o começo. E incompreensível, às vezes a gente fica nessa ânsia de querer saber o porquê das coisas, e na maioria das vezes a gente não encontra respostas. E se irrita geralmente com isso. Quando na verdade a gente poderia aproveitar para criar melhores perguntas para nós e para os outros, tá? É uma capacidade humana fantástica. Para entender um pouco mais esse cenário que vivenciamos, trago um conceito da professora Yoko Shikura, que criou esse conceito pensando na possibilidade de questionar algumas questões que estavam e estão acontecendo. Ela cunhou esse termo em 2016. O governo, o termo Sociedade 5.0, tá? O governo japonês fez um experimento e implementou dentro do seu plano de governo, né? Implementou essa ideia no plano em 2017, se eu não me engano. E outros países começaram também a fazer alguns protótipos e aproveitar, se inspirar nesse conceito, nessa ideia. Que ideia é essa? Quando a gente pensa em, por exemplo, indústria 4.0, que é algo que a gente escuta falar bastante, se você nunca ouviu falar, dá uma pesquisadinha e também posso tirar suas dúvidas a respeito disso. Mas a indústria 4.0, o próprio nome já diz, quando a gente fala em novas tecnologias, automação, inteligência artificial, de alguma forma tudo isso está direcionado, tem como foco a melhoria né, da indústria e das pessoas envolvidas e impactadas pela indústria, ok. Aí ela vai além, ela fala, ok, se quando foco na indústria, a indústria impacta e é impactada pelas pessoas envolvidas, a gente tem que ir trabalhar a coisa de maneira mais ampla, que é a sociedade. Ela posiciona o ser humano que está nessa sociedade no centro das inovações e transformações tecnológicas. Automação de tarefas, integração de diversos sistemas por meio de determinados recursos tecnológicos, como a robótica, a internet das coisas, IA, como eu já falei. Né? Então, peraí, como é que essas novas tecnologias, e as que estão por vir também, não só agora as que temos em mãos, podem ajudar a melhorar, evoluir a sociedade. Lembrando que a indústria está na sociedade. Por isso que muito também já começou-se a ouvir por aí indústria 5.0, para acompanhar esse conceito da sociedade 5.0. Tá, Mariana, e aí, como é que eu entendo quais são os principais fatores, que ela tem de diferente, enfim. A gente não tem um tempo aqui cabível para falar tudo ou tudo impossível, né? Porque tem, mesmo que você fale assim, eu vou falar tudo, mas daqui 2, 3 minutos aquilo não é tudo mais, já tem coisa nova rolando, né? Esse é o nosso cenário. Mas aqui a gente não teria tempo de aprofundar tanto, porque a proposta nem é essa, a proposta é uma pincelada, entender o básico do que está acontecendo, para entender o básico de como a neurociência pode ajudar na liderança dentro desse contexto. Então, aqui eu trago pelo menos 3 pilares, 3 princípios que ajudam, por exemplo, uma empresa, um profissional, um cliente se adequar a esse conceito da sociedade 5.0, que muitas vezes são chamados de empresas, profissionais e clientes 5.0. Então, tem 3 pilares, 3 elementos, 3 valores que sustentam isso. Parar e pensar enquanto líder, enquanto sujeito, enquanto profissional, enquanto cliente também, enquanto pessoa. Esse processo de decisão, essa tomada de decisão que eu pretendo realizar, é inclusiva? Respeita a inclusão? Gera inclusão ou não? É sustentável? Alimenta a sustentabilidade ou não? Propõe, aumenta, está a favor, proporciona qualidade de vida
ou piora. Então, é parar para pensar, essa decisão que eu vou tomar agora, isso que eu pretendo fazer, esse meu objetivo, individual ou coletivo, relacionado à liderança ou autoliderança, é inclusivo, sustentável e proporciona qualidade de vida? Aí a gente já sabe se a gente está um pouco mais alinhadas às sociedades 5.0 e às empresas dentro desse conceito. Pensando nisso e buscando, né, exemplificar um pouquinho mais como já é em alguns ambientes e como seria com novas tecnologias que estão por vir, uma parte dessa nova realidade que vai se transformando cada vez mais. Trago aqui também um vídeo para vocês de trabalho, de cenários de trabalho. Porque quando a gente fala em cenário atual, a gente está se preparando também para o cenário futuro que ainda não está desenhado. Lembra da roupa nova? Então, é isso aí. Vamos lá. Eu vou fechar minha câmera para facilitar a atenção e começar aqui. Over the last year and a half, a lot of us who work in offices have gone remote. And while I miss seeing the people I work with, I think remote work is here to stay for a lot of people. So we're going to need better tools to work together. Let's take a look at what working in the metaverse will be like. Imagine if you could be at the office without the commute. You would still have that sense of presence, shared physical space. There's chance interactions that make your day all accessible from anywhere. Now imagine that you have your perfect work setup and you can actually do more than you could in your regular work setup. And on top of all that, you can keep wearing your favorite sweatpants. Looking good. Let's get together real quick for a debrief. I'm free now. Let's jump in. Hi. Hey. So what do we think? Everything's ready. Great. I'll prep it for the presentation. All right. Good luck. Imagine a space where you can tune out distractions and focus on the task at hand. And when you're ready to share what you've been working on, you can present it as if you're right there with the team. Wait, where's Mark? I think he's in the middle of something. Prontinho. Aqui, né, um vídeo promovido pela Meta, antigo Facebook, até porque foi quando o Facebook se transformou em Meta, até pela questão do metaverso. Mariana, nunca ouvi falar disso, ou não entendo disso. Bom, aqui, o nosso assunto não é imprescindível você entender o que é o metaverso ou ter experimentado alguma coisa relacionada ao metaverso, porque já é possível experimentar muita coisa. Tá? Aliás, parte das ferramentas que você usa no dia a dia, de alguma maneira, elas estão inseridas na lógica do metaverso, que nada mais a convergência, a junção, falando de maneira muito simples, muito rasa, junção entre realidade virtual, realidade aumentada e realidade física. É quando você une, converge e trabalha, né, mistura as três ao mesmo tempo ou um pouco em cada tempo. Né? E quando você também aumenta a acessibilidade disso, democratiza a acessibilidade disso, porque você precisa de equipamentos específicos para ter esse acesso. Mas não é imprescindível entender sobre ou aprofundar conhecimento agora sobre o metaverso, ou mesmo, especialmente, que é o foco, né? A realidade virtual, realidade aumentada e a realidade física, que é o nosso dia a dia, é o nosso mundo real, mas nós temos hoje vários tipos de realidade, né? Mas é importante saber que existe, saber que hora ou outra eu vou precisar, você vai precisar pesquisar, né? Eu, particularmente, se você me pede um conselho, eu vou falar como mentora e pessoa e profissional.
pesquisa, procura, se achar interessante, vai fazer uma mentoria um pouco, para você aprender um pouco mais sobre, vai fazer um curso, vai ler um livro, vai assistir um documentário. Mariana, você tem para indicar? Tem. Mariana, você faz trabalho desse tipo? Faço também, dentro das minhas condições de conhecimento, das minhas capacidades. O que eu não souber, o que eu não puder, eu tenho pessoas para indicar, tá bom? E aí, por que eu digo isso? Porque já está batendo a nossa porta há um bom tempo, assim como o estilo home office, por exemplo, as aulas online, que só de fato adentraram de vez, estavam no ensaio do nosso dia a dia, e entraram de vez na nossa rotina, graças, infelizmente, né, mas por conta da pandemia. Olha como a crise interfere nas novas tomadas de decisão e muitas vezes em inovações, ou mesmo tirar do papel, tirar do ensaio, dá um pouquinho mais de certeza àquele bombardeio de incertezas, e a pessoa se arriscar mais, o profissional, propriamente dizendo aqui, a líder acaba se arriscando um pouco mais. Então, provavelmente a maioria de vocês aqui trabalhou de maneira home office, né, em algum momento, ou trabalha, né? E quando a gente fala de cenário atual, como eu já disse, e cenário... quando a gente fala de cenário atual, a gente já precisa entender as tendências que estão por vir, que é a roupa nova, né? Porque o atual tem um pouquinho do passado, da roupa velha, um pouquinho da roupa nova, então eu estou ali com o pezinho no novo, e aí entender que eu estou nu, então eu vou em algum momento ter que vestir uma das roupas e se eu quero me inserir no mercado, se eu quero me sentir parte da sociedade, quero que ela me abrace e abraçá-la, né? Eu preciso, de alguma maneira, me adaptar quando eu faço isso, não porque eu seja um produto, um serviço, uma mercadoria, mas preciso entender como é que o jogo vai funcionar, né? Para não ser descartada. Ah, Mariana, não tenho mais idade para isso, não sei o quê. Será? Será que você não está sendo preconceituosa consigo mesmo? Você não tem mais nada para oferecer para a sociedade? E quando eu falo sociedade, às vezes para as pessoas à sua volta, no seu dia a dia, para você mesmo, tá? Então, sugiro aprender mais sobre, até porque teu cérebro agradece, tá? Quanto mais a gente aprende coisas novas e aplica, porque não vai só adquirir a informação e não transformar em conhecimento e sabedoria, que é por meio da aplicabilidade possível para cada um. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente desenvolve a capacidade, no que a neurociência a gente chama de neuroplasticidade ou plasticidade cerebral, neural, tá? Então, essa plasticidade é a maneira, né, de você expandir a capacidade do seu cérebro, basicamente, tá? Falando sempre uma linguagem mais fácil, porque aqui ninguém é neurocientista, e também o meu foco aqui não é ensinar a neurociência aplicada, porque eu tenho, né, sou especialista na área, trabalho de informações e tal, sou pós-graduado em neurociência e aplico muito no meu trabalho, no meu dia a dia, na minha vida pessoal. Mas o foco não é falar só de neurociência, é a neurociência como básica para aplicabilidade e melhoria na liderança. Bom, além de livros que eu costumo indicar, como assuntos e meios, caminhos que eu costumo indicar a vocês, indico também, para aprender um pouquinho mais sobre possibilidades desse cenário atual e futuro, até porque o futuro pode ser agora, né? Dou por meio de sugestões de alguns filmes e séries, tá? Tenho muitas outras para indicar, que eu super adoro, acho pertinente, ou trechos específicos, mas acho que começando por essas, caso você tenha assistido todas, me fala que eu indico outras, mas quem não assistiu um outro, acho que dá para começar por aí, tá? Matrix, que já tem um certo tempo, né, e continua sendo bastante interessante, muito atual, para que a gente entenda essas realidades presentes e futuras. Upload, Matrix, se eu não me engano, tem no Max, no streaming Max. Upload, que está disponível na Amazon Prime, é uma série. E super indico, porque é divertido, é gostoso de assistir, é bem interessante, sim, o roteiro. Não é aquela coisa chata e tal, não é só a ficção científica, né? Enfim, chata depende, eu gosto, tem gente que acha chato. Mas tem comédia, enfim, até romance. Mas tem
assim, questões, existe uma tecnologia na narrativa, né, que é a principal, e outras que circundam essa sociedade aí. E que, se a gente parar para pensar, muitas coisas a gente já vivencia, outras a gente está muito perto de vivenciar, e outras são muito distópicas ainda. A Ruptura está disponível no Apple TV, então é uma série bem interessante, que trabalha com uma ideia desse trabalho, de como que funciona o contexto corporativo, muitas vezes o piloto automático, a falta de consciência de como as coisas funcionam, do porquê eu estou aqui, como líder, como profissional, como, enfim, qual é o meu papel aqui e como que as coisas em volta funcionam e as outras pessoas. E algumas tecnologias e descobertas que nessa série são interessantes e nos levam a pensar no gerenciamento da nossa inteligência emocional, se a gente não se preocupar com isso, de repente outras pessoas ou organizações podem se preocupar. Então, tem algumas teorias da conspiração também que são interessantes de se refletir, tá? Outras nem necessariamente são teorias da conspiração, de fato acontecem já, de alguma outra forma. E Black Mirror, que eu amo de paixão, quem me conhece sabe. Black Mirror, a gente tem, acho que, se não me engano, 6 temporadas, e você pode começar de qualquer temporada, de qualquer episódio da temporada, porque não é algo, né? Existem tecnologias que se repetem, mas cada episódio é uma história. É muito bom, porque tem coisas assim, as primeiras temporadas tem alguns episódios que você fala, nossa, tá? Mas se não fosse daquele jeito que foi mostrado, aquela tecnologia você já está vendo, usando, etc. E outros falam assim, não achei tão forte quanto os primeiros, né? As últimas temporadas. Vai pensar assim, puxa, não achei tão forte quanto as primeiras. Pois é, que a gente já está normalizando muita coisa, né? Então, não é uma série sobre tecnologia. Fica a dica principal. Não é uma série sobre tecnologia. É uma série sobre comportamento humano, liderança e autoliderança, por exemplo, em relação às tecnologias. E é aí a grande sacada, e é aí que é a importância da gente unir e aplicar neurociência com liderança, tá bom?
já entendemos que aprender competências humanas, explorar o conhecimento da neurociência para aprender mais sobre o ser humano, consequentemente, é fundamental dentro desse processo, né? Seja de liderança ou autoliderança. Então, vamos lá. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, dentro do contexto de inteligência emocional, por exemplo, ou fora dele mesmo, sobre soft skills, né? Que nada mais, nada menos são as competências, vamos generalizar, competências comportamentais. Tá, então, eu tenho as soft skills, que são competências comportamentais, que é a que está no meio aqui do nosso slide, né? Tem 3 tipos aqui. Tem a hard skill, que seriam as competências técnicas, e a deep skill, skills, que é um termo que não é muito conhecido, mas já existe há um bom tempo, né? Mas muitos autores, muitas empresas, eu particularmente no dia a dia trabalho com quando eu vou trabalhar deep skills, eu incluo dentro das soft skills, porque quando criado teoricamente e praticamente falando de soft skills, as deep skills já estavam dentro. Porque assim, ó, exemplo, vou começar pela deep skills. O que é a tal da deep skills? Autoestima é um exemplo, a capacidade, né, de autoestima, autoliderança, paixão do ser humano, entusiasmo, compaixão, ética. Percebe que tem muitos valores aí, honestidade, felicidade. Tá. Aí vai para soft skills. Empatia, relacionamento interpessoal, competência de comunicação, negociação, produtividade pessoal. Estou lendo aqui porque a tela aqui é maior, tá? Trabalho em equipe, tomada de decisão, excelência e exponencialidade. Isso, exponencialidade. Tá, exemplo, para ter uma boa competência de negociação ou de liderança, que a liderança poderia entrar aqui nos soft skills, eu preciso, naturalmente, ter uma boa autoestima, autoconfiança, paixão pelo que eu faço, ética, honestidade, felicidade. Eu preciso que as deep skills sustentem a qualidade do comportamento, da competência comportamental, das soft skills. E a hard skills não necessariamente está dentro disso. Por quê? Hard skills, por exemplo, no que você é formado, o que você sabe fazer. Né? Então, diploma, universidade, o que você aprendeu, não necessariamente você sabe, né? Você fez um curso, mas será que você sabe mesmo? Pode até saber, mas às vezes você sabe só o básico. Daí, o aprimoramento, a habilidade mesmo disso, está nas soft skills, né? Então, hard skills, competências técnicas. O diploma, universidade, certificações técnicas que você fez, você é certificado nisso, aquilo, conhecimentos básicos de alguns programas, enfim. Né? Então, quando você... Aí a gente até pensa numa entrevista de emprego, né? Quando um líder vai nos selecionar, ou nós, enquanto líderes, vamos selecionar um candidato aí, né, já conversa muito diretamente com o pessoal de RH, de recursos humanos, gestão de pessoas, né? Essa análise das hard skills, soft skills, deep skills, elas devem ser realizadas, né? Eu preciso executar o exercício de análise da hard skills, soft skills e deep skills do candidato, da candidata. E também, né, me avaliar em relação a essas 3 habilidades, competências, porque eu preciso, de alguma maneira, me enxergar para poder aprender cada vez mais a enxergar o outro e ter um melhor relacionamento, que é a inteligência social e relacional. Né? A gente fala muito dentro da neurociência da inteligência emocional, mas, na verdade, a gente precisa também explorar mais conhecimentos e aplicabilidades, porque existe essas linhas de pesquisa e de aplicabilidade técnica também, de inteligência social e relacional. Social, maneira como eu me relaciono com a sociedade. E eu me relaciono. Relacional, a minha capacidade de relacionamento com as pessoas. Então, uma coletiva, o outro eu com as pessoas, individual nesse processo, tá? Tudo bem?
Gente, vocês podem colocar aí dúvidas, eu vou ler todas, tá? E responder todas. Dúvidas, comentários, reflexões, fiquem super à vontade. E depois também, não quero me expor aqui, mas se exponha, porque você acaba contribuindo com os outros colegas. Mas pode me mandar no privado também, tá? Aqui eu trago uma reflexão do Peter Drucker que vai muito em conta do que a gente falou agora das tipos de competência, né? Soft skills, a hard skill e a deep skill. Olha a frase dele que interessante. As pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas muitas vezes são demitidas. Eu coloquei muitas vezes que não necessariamente. Aí eu já trago a PNL, né? Quem vai fazer o curso PNL comigo dia 22 agora, já sabe mais ou menos, já vai, né, se identificar com essa questão. Então, não podemos generalizar aqui. Mas são demitidas, né? Muitas das pessoas são demitidas pelos seus comportamentos. Então, o que pesa mais na hora do que vai manter você e ajudar você, né, no crescimento profissional e no dia a dia, na lida ali, são as competências comportamentais. Porque a técnica também é importante, claro, mas ela, hoje, se a gente parar para pensar nesse cenário automatizado, novas tecnologias, quantas e quantas funções que antes nós fazíamos, hoje a gente não faz mais. Quantas e quantas profissões que existiam, hoje não existem mais. E quantas profissões que existem hoje, muito provavelmente, não existirão mais daqui a poucos anos, tá? Então, e aí, você está se preparando em relação a isso? Além dessa questão de se preocupar consigo, com o outro, e na maneira como você lida com você e com as outras pessoas, a gente precisa também considerar não só as diferenças de perfis, de personalidade, que a gente também tem como estudar de forma aprofundada por meio da neurociência, da psicologia, principalmente psicologia social, que é algo que eu gosto muito também, trabalho muito, me inspiro muito, né? Então, tem como a PNL nos ajuda bastante também, mas a gente tem que considerar também uma questão, sociologicamente falando, que é a questão das diferentes gerações, né? E aí, sim, o que determina a idade, mas não só, porque muitas pessoas, às vezes mais jovens, que têm uma mentalidade, uma maneira de se expressar, de se comportar, e competências técnicas e comportamentais e tal, que são mais jovens, mas que têm uma visão um pouco mais conservadora, outros que têm mais idade, que têm uma visão mais, e atitude, mentalidade mais jovial, de acordo com, quando eu falo jovial, não que seja moderno, tal, mas assim, de acordo com o que está acontecendo agora, né? E não tem certo e errado, contanto que não dá contra ética, moral, né, e etc. Valores básicos de uma sociedade como a nossa, tá? Porque a nossa sociedade ela tem códigos de conduta. Né? Bom, então, a gente tem a geração, vou começar do final para o começo aqui, tá? Nós temos a geração dos tradicionalistas, nascidos a partir de 1946, os baby boomers, nascidos entre 1946 e 1964, geração X, nascidos entre 1965 até mais ou menos anos 80, geração Y, nascidos a partir dos anos 80, e aqui a gente já começa a perceber que meio que se mistura, tá? A geração Y com um pouquinho da geração Z, mas tem diferenças drásticas também. Mas que aqueles nascidos nos anos 90, às vezes tem mais de geração Z ou mais de geração Y, que são os milênios, tá? E a geração Z, nascidos a partir de 1997. Mas assim como os milênios, 97. Nasceu a partir de 97, mas você fala, puxa, tem muito de milênio nessa pessoa, muitas características que se enquadram nos milênios. Basicamente, os tradicionalistas, do final para o começo aqui novamente, os tradicionalistas, a gente percebe a tradição, o poder da tradição, as coisas são assim, elas vão acabar assim. Mas é uma questão histórica, é um contexto que
se viveu. Era um mundo onde muitas guerras, principalmente a Primeira e Segunda Guerra Mundial, acontecia. Diferente dos baby boomers, que é o pós-guerra, são os nascidos né, pós-guerra. Então, não se vivia mais naquela intensa instabilidade e terror que se viviam a geração passada, que se vivia a geração passada. Já então, os baby boomers, ok, segurança, porque meus pais, geração anterior, viviam muito na insegurança, a gente tem que prezar pela segurança, pela estabilidade, porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Está bom agora, mas amanhã pode não estar. Então, é uma aprendizagem aí. Já a geração X fala, olha, parece que as coisas se equilibraram. Poxa, meus pais, geração baby boomers anterior, eles não tiveram oportunidade de estudar, não tiveram oportunidade disso, porque trabalharam muito, porque buscaram estabilidade, não viajaram. Já a geração X já começa a falar, não, eu vou cuidar de mim, vou cuidar da minha carreira, eu quero um status XY, eu quero ganhar isso, porque de vez em quando eu quero curtir, e às vezes nunca curtia, né? Geralmente não curtia. Já a geração millennials, vendo seus pais trabalharem aceleradamente, falou, não quero isso para mim, eu quero praticidade, eu não quero trabalhar aceleradamente num único emprego, por exemplo, né? Vida toda, eu vou ficar aqui até... Não quero isso para mim, eu quero trabalhar, mas eu quero ter mais liberdade, eu quero escolher onde eu vou trabalhar, o que eu vou cursar, não é o mercado que determina, é eu que vou meio que ditar as regras, porque o mercado também vai se adaptando, né? Fato é que no início tudo é bonito, e depois parece que a ansiedade tomou conta, porque aquela ideia de que, nossa, o trabalho tem que ser gostoso, bonito, foi por água abaixo, porque esse trabalho, para ser gostoso, bonito, essa carreira que você escolheu, que tem que dar certo, e etc., começou a te adoecer, porque o mundo ficou cada vez mais competitivo comparado aos outros anos, né, nessa questão das carreiras e do trabalho, e o dinheiro, para você conquistar um status X, para você conquistar uma estabilidade Y, para poder ter uma liberdade tal, que é o foco dessa geração também, né, é muito difícil, foi e ainda é muito difícil, e isso foi desanimando. E aí ele tem um conceito que eu gosto muito, que é do Byung-Chul Han, filósofo, indico sempre ele, os livros dele, enfim, entre tantos livros que eu gosto dele, o principal e mais conhecido é a Sociedade do Cansaço. E nessa lógica da sociedade do cansaço é isso, a gente vive não mais uma sociedade disciplinar, tem que ser assim, parece que às vezes assim, mas a gente vive numa sociedade teoricamente do desempenho. Eu preciso atingir o objetivo tal, eu preciso bater meta, eu quero isso, porque fulano tem, eu não tenho. Então a gente está sempre pedalando, né, na bicicletinha da vida para atingir coisas e se sentir bem, e isso nunca chega, e isso desanima, né? Estou generalizando, desanima, desgasta e adoece essa sociedade, essa geração, principalmente de um modo que não se esperava, né? Então, novas doenças surgindo, a geração, os millennials, que hoje tem mais ou menos ali 38, 37 anos, 40 e pouquinho, eles são a geração que mais vem descobrindo que tem TDAH, que sofre de ansiedade, etc., depressão. É uma geração que vem lidando, entre outras também, né? Mas é uma faixa etária aí que chega um ponto que dá um estágio. O burnout, né, que é muito conhecido no ambiente de trabalho, vem muito daí também. Não que seja a causa, mas é uma das causas, uma das coisas que levam ao excesso de trabalho e a ilusão de que existe uma realidade X ideal e aí sim eu vou ser feliz. E aí, às vezes, até chega naquilo ou não chega e não é nada daquilo que você imaginou, ou pelo fato de você não ter chego naquilo que falaram que era possível chegar, você acaba deprimindo, cada vez mais ansioso e etc. E isso prejudica a sua saúde mental, emocional e física, consequentemente, né? E a geração Z fala, o quê? Eu não quero ficar doente desse jeito, o quê? Eu não vou me iludir dessa forma.
e acaba encarando o ambiente de trabalho completamente diferente das gerações anteriores. Bem diferente também da milênio no lidar com o ambiente, mas em quesito de buscar liberdade é parecido. Eu quero liberdade. Só que agora o prazer não está no trabalho, o prazer está na vida, no dia a dia, na sociabilidade, nos amigos, apesar que essa sociabilidade ela é paradoxal, é contraditória, porque cada vez mais estão ali no mundo das telas, né? É a geração TikToker, né, que a gente fala. Então, quando essas gerações, principalmente X, Y e Z, se encontram no ambiente de trabalho, o líder tende a ter um trabalho, um desafio bem interessante. E oportunidade também, porque toda crise, todo desafio oferece possibilidade de oportunidades, de inovação. Agora, vai ser fácil? Geralmente não, o que não significa que é impossível, dentro daquilo que é possível. Cuidado, né? Para não achar que tudo é possível. Tudo é possível dentro daquilo que você tem disponível naquele momento. Então, cuidado para não se cobrar demais. Mariana, eu achei super interessante, eu ainda estou com dúvida. Tem como aprofundar nisso? Ou se tem. Tem cursos, tem livros, tem documentários, tem mentoria, a gente pode fazer. Não só disso, mas isso relacionado a outras coisas também, tá? Então, fico à disposição também para compartilhar esses temas ou ajudá-los de alguma forma. Mas é importante saber, isto é importante, tenho que considerar. E quanto mais eu aprender sobre, melhor eu vou gerenciar, liderar e me liderar também em relação aos possíveis conflitos dentro das situações. Um outro conceito que nos ajuda bastante de neuroliderança é a questão do tal do mindset, que é a mentalidade, tá? É só o termo em inglês. Mas vocês escutam muito mindset, eu gosto de falar mentalidade, mas o termo que a gente mais encontra é mindset e eu trago aqui dessa forma para vocês, tá? O que significa? Bom, mentalidade ou mindset de crescimento e mentalidade, mindset fixo. Vou falar mentalidade, tá, gente? Imaginem vocês, e aí façam esse exercício, essa autorreflexão, tá? Imaginem vocês que você já tem tantos problemas, desafios, né, no dia a dia, de repente vocês recebem agora um telefonema, quase ninguém liga mais, um WhatsApp, um e-mail da empresa ou de um familiar, que seja alguma situação, que é um problema, que você já meio que estava prevendo ou não, mas é um problema muito grande, que você encara como um problema. Você fala, isso, você encara não, você entende que é um problema, tá? E aí, você vai encarar isso, vai começar aos poucos, não precisa ser na hora, mas aos poucos, você tem capacidade de encarar isso como um desafio, ou ele fica sendo um problema até você resolver ele ou não conseguir resolver? Como que costuma ser quando essas coisas acontecem? Porque se por acaso você tem essa habilidade de falar, nossa, que problema, ai meu Deus, e reclama por 5 minutos no máximo, e olha lá, e depois fala, tá bom, mas o que eu faço com esse problema? Como é que eu lido com esse desafio? Você começa a encarar como desafio, você começa a exercitar sua capacidade de mentalidade de crescimento, porque você aprende com o problema, com o desafio. Agora você começa... Eu vou ter que resolver, fica esperando alguém falar e demora a pegar para resolver, ou às vezes nem consegue resolver e precisa sempre de ajuda. Não que a gente não deva buscar ajuda, mas às vezes você fica na dependência que o outro resolva para você, né? Aí é mentalidade fixa. Ah, mas tem que fazer diferente. Não, o certo é esse. Eu sempre fiz assim e deu certo. Por que agora não vai dar? Porque agora não é mais como antes. É a roupa nova. Não é a roupa velha mais. Tá? Ah, Mariana, mas eu me importo muito com o que as pessoas pensam de mim. Você deveria se importar no sentido, não de que isso vai interferir a maneira como você vai viver a sua vida como ser humano, como pessoa, com seus valores. Não para mudar os seus valores, mas a maneira como você vai gerenciar-se e gerenciar
seus comportamentos, seja no ambiente pessoal ou profissional, para viver de maneira mais plena, para viver de uma maneira mais saudável, saúde física, mental, emocional, né, psicológica. Então, aqui eu trago uma reflexão do Ralph Emerson, um filósofo que eu gosto bastante também. O que você é fala tão alto que não consigo ouvir o que você está dizendo. O que você é está falando tão alto, está gritando nos meus ouvidos, que aquilo que você diz, eu praticamente não ouço, não entendo. Sabe aquela pessoa que ela fala e você não confia? Você está percebendo o comportamento dela e falta autenticidade ali. Que ela fala uma coisa e faz outra. E sabe, algumas vezes que você já fez isso também, como que impactou no seu dia a dia isso para você e para as outras pessoas? O fato de você não conseguir transmitir a imagem que você desejava, porque estava incongruente ali o que você pensa, o que você fala e o que você faz. Então, sim, é importante a gente se preocupar minimamente com o nosso comportamento, a maneira como a gente se relaciona em sociedade e no nosso ambiente pessoal profissional, consequentemente, para poder entender mais a realidade e ter a oportunidade de entender mais outras realidades, aproveitar mais, não só os desafios, mas as oportunidades da vida também, e ter uma vida mais saudável em vários níveis. Isso envolve a questão de tempo, né, de gestão do tempo também. E aqui eu proponho uma reflexão para que você pare para pensar se você vem investindo ou gastando o seu tempo. Em que você investe seu tempo? Em que você gasta? Quando está ali na rede social, passa, sei lá, uma noite toda, trabalhei o dia todo, quero relaxar. E aí o seu relaxar é ficar numa rede social ali, quase que hipnotizada praticamente naquilo, sem um destino específico. Será que você está investindo o seu tempo ou gastando? Eu preciso me alimentar melhor. Aí, enquanto você pediu o fast food da vida, você está ali. Será que não vale a pena ter ido no mercado antes? Ou visto o que tem na geladeira? E cozinhar alguma coisinha para você? Comer de uma maneira mais saudável? Não tenho tempo para fazer uma atividade física. Puxa, será que esse tempo que ficou fazendo exercício só no dedinho ali, podia ter feito uma caminhada leve que fosse? Ter colocado uma música para dançar? Helena, que isso tem a ver com neuroliderança? Tudo. Porque se você não cuida de si, não cuida do seu tempo, você tende a procrastinar, você tende a ficar ansioso, ansiosa, você tende a se confundir, ter dificuldade para se concentrar, dificuldade para se comunicar. E para liderar de maneira efetiva e eficaz, você precisa de tudo isso. Precisa de qualidade disso. Tá? Tudo bem? Portanto, eu pergunto a vocês, a você, o quanto satisfeito ou satisfeita você está com sua capacidade de liderança. O que é liderar para você? O quanto esses princípios da neurociência básicos podem já te ajudar, já estão te ajudando a refletir. E o que mais você poderia se aprofundar, aprender mais, que poderia te ajudar a melhorar e ficar ainda mais satisfeito, satisfeita com a sua capacidade de autoliderança e liderança. E pergunto, portanto, o que nos separa dos robôs? Já que a gente começou falando de um cenário acelerado, tecnológico, automatizado, etc. Não seria a nossa capacidade, segundo grandes neurocientistas como Antônio Damasio, de sermos seres não só racionais, mas também emocionais e sociais, com capacidade de empatia emocional e cognitiva, que nós temos a empatia rápida, automática, e uma empatia mais racionalizada, que a gente para pensar sobre como estaríamos no lugar de outra pessoa. Né? Capacidade de dialogicidade, de dialogar, de se comunicar, de explicar e se explicar. Capacidade de escuta ativa ou generativa, porque se eu quero comunicar bem, se eu quero liderar bem, se eu quero me relacionar bem, eu tenho que aprender a escutar. Você se escuta?
Você escuta exatamente o que você vem dizendo a você, de positivo ou de negativo? Como você dialoga com você mesmo e com as outras pessoas? Quando você faz alguma coisa que você considera fracasso, lá no curso PNL a gente vai entender que nem tudo, aliás, que as coisas não necessariamente são fracasso. Então, se você fala, poxa, errei, você fica se xingando, você fica se menosprezando, ou você age como se você agisse com uma outra pessoa, um amigo, um colega, um funcionário seu, um líder seu, que vira e fala, pô, cara, eu errei. Nossa, como eu sou uma traste, eu tô sempre fazendo essa caca. Aí você imagina, mas olha, você tem isso de qualidade, você errou aqui, o que não desconsidera a sua qualidade nisso, as suas competências, onde você acertou naquilo. Por que você não faz isso com você também? Por que nós não fazemos isso conosco também com frequência? Porque eu tô falando para vocês, e não significa que eu faço isso sempre comigo, de ter essa comunicação positiva, mas eu busco fazer o máximo possível. E quando eu percebo que eu estou numa comunicação negativa comigo mesma, Mariana, de novo, poxa, Mariana, você não dá uma varena, não sei o que. Eita, se eu estivesse falando com um amigo, eu ia falar dessa forma? Ia ser, sabe, desse jeito? Não, ia falar de um outro. Então, como eu falaria? Deixa eu falar assim comigo. Isso influencia demais na nossa maneira de lidar, não só conosco, mas com as outras pessoas também, porque faz a gente produzir, ó, a neurociência, hormônios específicos que ajudam na disposição, na motivação, que ajudam, inclusive, a transmitir credibilidade e autenticidade, que ajudam na segurança, na tranquilidade, no foco, na atenção. Tá bom? E aqui trago, para quase finalizar, né, uma reflexão, também inspirada nessa questão do cenário, neurociência e liderança. Máquinas são para respostas. Humanos são para as perguntas. Portanto, aqui, ó, as referências para vocês. Portanto, vou deixar uma tarefa para vocês, por meio de uma pergunta, né? Já que somos seres humanos e não máquinas. E isso vai ser importante que vocês me enviem essa resposta, né? Eu já vou explicar o que seria, porque ela vai ajudar a validar o certificado. Então, vocês se inscreveram nesse evento e agora vocês têm o direito, depois de assisti-lo e interagir, né? Com o conteúdo, etc., tem o direito ao certificado. Só que, realmente, para validar e poder gerar esse certificado, precisa fazer essa tarefa, tá? Que é uma maneira de entender, se avaliar e avaliar também a aprendizagem de vocês, enfim, tá? Então, a pergunta é, como os conhecimentos desta mentoria poderão lhe ajudar daqui para frente? Então, você vai escrever numa frase, como você acredita que esses conhecimentos já te ajudam, caso você conheça alguma coisa, ou poderão lhe ajudar. E de todos esses conhecimentos e possibilidades e ferramentas, assuntos que foram tratados, o que mais te interessou? Então, como pode te ajudar? E entre todos esses, o que mais te interessou, tá? Mariana, para onde que eu envio isso? Você pode enviar ou no e-mail ou no WhatsApp, que está aqui à disposição abaixo. E aí, eu vou te dar um retorno e em breve você vai ter o seu certificado. Quanto tempo eu tenho? O tempo que justamente ficará disponível nesta aula, que você pode reassistir, etc. Ou para quem não está assistindo agora, vai assistir depois. Né? Então, vocês têm aí 90 dias, tá? A partir de hoje, daqui, né? A partir de amanhã, na verdade, vocês têm 90 dias. Então, esta aula ela fica disponível gravada por 90 dias e vocês têm até 90 dias para fazer essa tarefa. Mas, Gil, quanto antes, melhor, faz logo, porque daí já vai ter o seu certificado logo e também já exercita logo, deixa estar fresco na mente, tá bom? Gente, quero agradecer imensamente a atenção de vocês, os comentários, o chat, as reflexões. E me coloco novamente à disposição, reforço isso, que vocês podem interagir também pós assistir a aula,
e eu vou ficar muito alegre de poder trocar com vocês. E desejo que vocês tenham um bom descanso agora e até as próximas aulas, as próximas mentorias, os próximos cursos. Um grande beijo a todos e todas, muito obrigada.